Está no ar mais um episódio do Obras à Frente, o seu podcast cheio de visões sobre o ramo imobiliário, construção civil e arquitetura. A apresentação, Pedro Maranhão. Esse podcast é um oferecimento de Cristófani Madeiras, Cristófani Aço, Campestre Esquadrias, Estruturata Projetos Estruturais, Continental Estruturas Metálicas, Kostenhaus Automação Residencial e Atenta Engenharia. Muito bem, sejam todos muito bem-vindos, eu sou Pedro Maranhão e você está no podcast Obras à Frente, o seu podcast do mercado imobiliário, construção civil e arquitetura. Para você que está assistindo esse episódio pela primeira vez e ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum episódio. Estamos na terceira temporada e teremos muito tema bacana daqui pela frente. Hoje, especificamente, vamos trazer um tema que me é muito solicitado, tá? Esse aqui, o pessoal me mandou no Instagram, o pessoal me encontra na rua, Pedro, fala sobre isso, até que tem algumas partes polêmicas que a gente gosta, né? Sempre quando tem essa polêmica, a gente gosta. Mas serve muito como incentivo também para muitas pessoas que querem adentrar no mercado de alto padrão, né? Então, todo mundo que vai começar aí a trabalhar com alto padrão quer saber o que ele pode fazer para adentrar o mercado de alto padrão. Então vamos falar sobre esse tema e para falar sobre esse assunto, ele, Victor Mizuraka, é um grande prazer te receber aqui hoje. Prazer é meu, Pedro. Muito feliz de ter tido o convite seu para vir aqui conversar, tentar explicar um pouco mais sobre essa dúvida do alto padrão e vamos lá. Vamos seguir adiante agora aí. Bem legal. Cara, muito bom te receber aqui. Para quem não sabe, eu conheci ele no MBA, que nós fizemos de gerenciamento de obras. Na pós-graduação. Na pós-graduação. E aí, estamos aí junto até hoje na luta. Na luta, na época eu trabalhava com construtora, né? Eu nem tinha a minha construtora. Eu acho que eu era o único ali não sei, mas que tinha fazendo essa parte de gerenciamento. De gerenciamento já desde aquela época. Se eu não me engano da sala, acho que eu era o primeiro ali que estava fazendo. Tanto que quando eu comecei a empresa, você foi até uma das poucas pessoas que me ajudou, né? Porque quando eu comecei, cara, precisava de algumas ajudas. De alguém me falar, cara, como que você cobra? Como que você atende o cliente? Eu não sabia fazer prédio, né? Sim. Então o Victor foi um cara que me ajudou bastante, então por isso, cara, tô muito feliz de te receber aqui hoje. Prazer. Sou muito grato por isso, me ajudou demais. Prazer é meu de estar aqui, de estar com você, de estar ajudando você, de poder, teoricamente, conseguir te abrir essa porta, que eu acho que vale mais a pena de você gerir sua carreira, você gerir sua empresa. Eu acho que, hoje em dia, a sua saúde está bem melhor do que antes. Então, acredito que isso vale muito a pena. Tá ótimo. E, cara, esse tema realmente ele é bastante solicitado sobre como entrar no mercado de alto padrão. A gente vai falar bastante sobre o que é alto padrão, sobre o que é luxo, sobre o que é o altíssimo padrão. Tem as questões do quanto que se ganha de fato aí, né, com o mercado de alto padrão, tanto que a gente tem isso tanto para corredores, quanto para engenheiros, quanto para arquitetos. O Victor, ele é engenheiro civil, né, ele vai se apresentar agora, ele trabalha com gerenciamento de obras, mas com certeza isso serve para qualquer um de vocês que querem entrar no mercado, porque o caminho das pedras que deu certo para ele pode dar certo para vocês também. Eu queria que você começasse contando um pouco sobre você, sobre sua história, como que você começou para começar a dar esses primeiros passos aí no mercado de alto padrão. Vamos lá. Meu nome é Victor Mizuraka, sou engenheiro civil há 8 anos, mais ou menos. E eu comecei estagiando, acho que quase todo mundo começa estagiando em algumas construtoras, mas nunca foi meu foco. Meu foco nunca foi estagiar assim, trabalhar em construtora, prédio, nunca foi meu foco. Meu foco desde o início da faculdade foi sempre gerenciamento de obras. E eu tinha um espelho, que é uma pessoa que logo eu vou falar também o nome, eu tinha um espelho e isso daí que eu fiz a faculdade por conta dessa pessoa e eu vim alimentando essa esperança durante a faculdade. E quando eu saí da faculdade, eu saí do meu estágio, fui contratado, depois saí do estágio. No momento que eu saí do estágio, eu falei, eu só trabalho com gerenciamento de obra. E aí foi indo. Aí eu comecei a fazer algumas obras comerciais. No começo tudo é muito difícil. E aí foi abrindo portas para mim na área da obra de shopping, de madrugada, aquela loucura. E aí eu comecei a trilhar meu caminho a partir daí. E eu falei, é isso que eu quero. Achei o nicho que eu trabalho, que é o nicho de gerenciamento. Falei, é isso que eu quero. E foi 1, 2, 3, 4, foi várias obras no shopping. E aí essa pessoa que eu sempre tive essa visão e sempre foi meu espelho
falou, Vitor, vamos trabalhar junto, vem trabalhar para mim. Começou, vamos fazer uma planilha, não sabia mexer direito no Excel, falei, eu sei mexer, vamos lá, e acabou dando tudo certo. E aí, através desse tudo certo que deu, ela me chamou e foi confiando em mim, eu comecei, foi criando mais asas, vamos falar assim, criar mais experiência, fui adquirindo mais conhecimento, o conhecimento da execução, vamos falar assim, muda muito de um shopping, de um MRV, de algumas construtoras mais simples, vamos falar assim, Mais popular. mais popular, e a gente começa a ganhar, vamos falar assim, parece que é do zero ali. Então eles exigem muito mais, e aí é onde eu falei assim, aqui que eu quero estar, é aqui que eu quero crescer, é aqui que eu quero conseguir abrir mais portas, e assim foi, e graças a Deus tá indo bem, assim, tá legal, tô conhecendo mais pessoas, tá gerando bastante coisas boas, mas assim, a cabeça não para, né? Você fez um jeito hoje, amanhã você já quer fazer melhor, eu sou assim, então isso em mim é 24 horas por dia. É um processo de melhoria contínua mesmo, né? Não tem o que fazer, tem que continuar buscando a melhoria, não é porque já sabe ali Não. que aquele é o melhor caminho. Se você sabe assentar um piso hoje para fulano, para o ciclano é o mesmo piso, mas você tem que assentar diferente. Eu digo assim, material, qualidade, se aqui foi bom, aqui tem que ser melhor. Se aqui teve algum erro, aqui não pode acontecer o erro. E assim ir buscando, porque o cliente quer perfeito. Às vezes nunca vai chegar no perfeito que o cliente imagina, quem sabe como que é a obra. Mas a gente tem que buscar aquele linha ali do quase perfeito, entendeu? E se o que não tá bom pro cliente, na minha opinião, refaz. Não tá bom, refaz. É isso daí. O cliente tem às vezes, quase sempre com razão, em alguns pontos. Outros, tecnicamente, a gente explica tecnicamente, mas a gente tem que ir sempre pro melhor, que é o que ele quer. Perfeito. E às vezes acaba não andando, não caminhando tão junto a parte de execução, às vezes o projeto, às vezes o gosto do cliente que muda no caminho. Às vezes viajou para a Alemanha, viu? É isso aí. Alemanha, achei legal. É isso aí. Já aconteceu de cliente ir para Paris, ver um trinco, a casa dele tava assim, para mudar. Quero que troque todos os trincos das minhas janelas. Devia ter, sei lá, 60 janelas. Todas em madeira. Então, tudo diferente. Não tinha esquadria, era tudo madeira maciça mesmo. Lá vamos nós trocar todos os trincos. Então, é isso. Acho que o público paga e tem que ter o melhor. Minha opinião é essa. É porque essa pessoa, acho que às vezes já teve o imóvel do sonho, né? Aquela primeira conquista. E dali ele já sabe o que é bom, ali ele já está procurando o algo a mais, né? Sim, sim. A pessoa já conquistou a viagem boa que ela fazia na classe popular, é a própria pessoa que paga a primeira classe. Sim, sim, sim. É, tem uma premiação para a vida dela ali. E muito dessas pessoas, ô Pedro, que eu tô trabalhando hoje em dia, elas são muito... Elas já têm bons imóveis e ela tem a noção do que é bom e ela quer melhor nesse. E se a pessoa tem uma casa de 2.000 metros, ela quer construir uma de 2.500 ou 3.000 metros melhor que era de 2. E assim vai, sabe? E eu percebo que muita gente que também, assim, vamos falar assim, que é do alto padrão, tem casas há 10, 15 anos. E hoje em dia ela fala, não, quero uma casa atualizada, com um projeto mais atualizado, com móveis, com normalmente mármore, porcelanato, mas tô falando assim de um altíssimo padrão mármore. Então eu quero isso, eu quero aquilo, tudo paginado. Então a gente já fez de tudo. Tem clientes que tinham casas muito boas, só que fez casas muito melhores. Assim, que a outra se olha e fala assim, nossa, como ele morava nessa casa de 1.200 metros. Como morava? Então é assim, e o alto padrão, acho que ele exige isso. Ele exige um comprometimento a mais, ele exige uma parceria entre construtor, arquiteto e o cliente, é uma conversa ali contínua, é todo mundo, praticamente, a gente fala 1 ano, 2 anos ali, muito junto, sabe? Vira realmente a família naqueles 2 anos, porque você fala quase toda hora, eu não tenho esse negócio de chegar em casa, 5 horas desligo. Se o cliente precisar de mim, ele tá pagando por isso, eu tenho que servir ele, entendeu? Eu penso isso. Tem limite, mas desde que o cliente esteja feliz com o que a gente está oferecendo a ele, entendeu? Então começa por aí para mim o alto padrão, o gerir a obra, porque hoje em dia gerir a obra é muito assim, faça uma planilha bem organizada, faça um cronograma, entrega na mão do cliente e vai. Não, gerir a obra para mim começa na primeira conversa, começa
começamos, essa é a equipe, esse é o fulano, esse é o ciclano, todo mundo por nome. Se precisar do pedreiro, ele tá aqui. Se precisar do encanador, ele tá aqui. Toda a equipe separada. Então eu acho que começa por aí. E o final tem que dar um resultado excelente. Mas aí vai caminhando todo mundo junto, né? É porque é todo um processo, né? Você pode ver que todo esse processo ele é construído em cima da confiança. Sim. Então, no momento que você fecha o contrato com o cliente, Sim. ele já confia, deu esse voto de confiança para você. Uhum. E ele essa confiança ela é colocada à prova Sim. durante Todo momento. a todo momento, durante toda a obra, e você precisa ter a entrega condizente com aquilo ali que você prometeu, né? Sim, sim. E é uma coisa assim, a gente por ser novo, vamos falar, Uhum. a gente por estar na profissão não há tanto tempo e tudo mais, às vezes a pessoa olha pra você e fala, será? Então, às vezes a gente tem que batalhar até um pouco mais ali, porque a gente falou, eu tenho um know-how pra isso, sabe? Então eu consigo fazer. Mas até eu consigo fazer, não é essa conversa que você tem com o cliente, né? Uhum. Então, você tem que se provar, eu acho que um pouco mais do que daqui, de repente, 10 anos que eu estiver na área, entendeu? Uhum. Tiver uns cabelinhos brancos a mais, algumas coisas, vai ser talvez diferente. Teu portfólio fala por você, né? É isso aí. Mas, assim, eu acho que o cliente, ele paga e ele merece, desde que seja 1 milhão ou 10 milhões ou 50 milhões. Ele paga e ele merece o melhor. É igual a gente estava conversando aqui um pouco antes. Ele merece o melhor, eu digo assim, o que me interessa não é o dinheiro do cliente, é o que eu vou levar para ele de benefício e felicidade. Entendeu? Então, um cliente feliz, para mim, vale mais que. Vou falar uma bobeira aqui, talvez o pessoal até ri, mas vale mais que 100 mil reais na minha conta, que 200 mil reais na minha conta. Porque esse cliente vai me trazer outro. Sim. E o outro vai me trazer outro. Então, eu acho que é um contexto tão grande que todo mundo fala assim, alto padrão. Eu vou entrar no alto padrão. Tudo bem, você vai entrar no alto padrão. Você posta umas coisas, de repente um te chama, talvez por valor, por alguma coisa. Só que se manter no alto padrão, não é qualquer um que se mantém. Eu tô vendo isso muito e eu tô batalhando para cada vez ficar mais enraizado ali, entendeu? Uhum. O pessoal fala, ô, pro Vitor? Não, o Vitor faz, vamos chamar ele. Então, é isso. Então, eu acho que, assim, conquistar, você pode até conquistar. Manter não é qualquer um que mantém. Isso por você, pela pessoa, um engenheiro, um arquiteto, e muito pela mão de obra. Uhum. Um cara que faz, vem uma polêmica, um cara que faz uma casa aí de 800 mil e falar, vou fazer uma casa, é a mesma coisa que eu vou fazer uma casa de 4 milhões, 8 milhões, 10 milhões. Não, não é. Então, um cara que eu conheço gente que faz, gente assim, eu conheço clientes que contrataram construtoras e foram fazer casa aí de 1 milhão e 200, que é legal, um condomínio, e na hora do vamos ver, o cara mudou a casa inteira vazando. Eu fui, ele me ligou, como é amigo pessoal, me ligou e falou, Vitor, vem aqui. Isso ele já pegou no processo de construção, então. Aí ele falou, Vitor, me dá uma ajuda aqui, vem aqui. E eu fui. A hora que eu cheguei, o móvel, ele para mudar, tipo, se é terça, ele ia mudar sexta. O móvel pingando, encharcado de água. Falei, liga pra ele, chama o pessoal pra vir aqui. O pessoal veio. Você acredita que não olhou na cara do cliente. Subiu, olhou, pegou o carro, foi embora. Eu falei, já foi embora, nem conversou com a gente? É assim. Falei, não pode ser assim, né? Não pode. Então é isso, Pedro. Então é esse pessoal que faz uma coisa dessa nisso, não vai conseguir fixar ali no alto padrão. Uhum. Não vai. Porque lá exigir não só a capacidade sua, igual eu te falei, de fazer planilha e fazer cronograma, mas de gerir a equipe. Às vezes eu tenho, na casa que a gente está para entregar lá no Milano, eu cheguei a ter umas 12 frentes de serviço ao mesmo tempo, com 30, 40 pessoas trabalhando em conjunto. Então é o pintor passando massa, o eletricista ali pertinho. Então, para não, vamos falar, atrapalhar o outro, você tem que gerir, ó. Então você vai fazer isso, você vai fazer aquilo. E a equipe bem alinhada, o resultado tende a ser bom. Se não for bom, a gente tem que fazer ficar bom. É tipo isso. Por isso que é importante também entender de obra, né? Que aí eu ponto, às vezes, até que o MBA ajuda de uma certa maneira, de ter visto. Porque se você não entender de obra, você pode entender de administração. Porque planilha é administração. Isso aí. É financeiro. Isso aí. Agora, entender
para você dialogar com o peão, né, e organizar, ou até ter um bom crivo, né, para escolher essa mão de obra, como você disse, Sim. é outros 500. Sim. Eu perco, às vezes, a gente fala perco, eu não vou falar perco, que acho que essa daí não é a frase, mas eu acho que às vezes acaba não dando certo de eu fechar algumas obras, porque eu não abro mão, eu tenho 2 a 3 pessoas ali que roda comigo as obras, mas eu não tenho a quarta e a quinta pessoa, entendeu? Uhum. Vou falar 3 ali ainda estourando, normalmente são 2, então 2 de elétrica, 2 de hidráulica, 2 pintores, e eu giro ali, saiu fora daquilo ali, eu não pego. Porque você vai perder o padrão de entrega. Porque a hora que eu chegar ali, eu vou estar de acordo com o cliente que me contratou. Só que na hora da entrega, ô Vitor, você não faz isso, você não faz aquilo, você não fazia aquelas casas do Instagram, você não... Por que aqui tá diferente? Ele quer pagar o mínimo e quer exigir o máximo. Então é isso também, os clientes têm que entender que às vezes ele quer pagar barato, ele vai ter um serviço barato. Ele vai pagar um serviço justo, ele vai ter um serviço justo. Às vezes pode parecer caro para o cliente momentaneamente, mas num futuro, a hora que ele precisar de uma, como que eu posso dizer, a hora que ele precisar voltar, o prestador voltar para prestar Uhum. algum reparo, alguma coisa que é normal, ele vai contar com o mesmo prestador que fez a casa dele. Isso comigo, quando vinha do Ângelo, que foi que abriu as portas para mim. Então, isso daí sempre foi assim. O fulano que fez a casa ali da hidráulica vai voltar para apertar um parafusinho, se for preciso, um sifão, qualquer coisa, uma torneira, ele vai estar lá. E é o mesmo que fez sua casa. Essa é a ideia, o Pedro, que eu acho. Porque às vezes, eu fiz sua casa, mas o fulano nunca mais vai voltar. Por quê? Porque sumiu. Isso, em hipótese nenhuma, aconteceu comigo e não vai acontecer. Só trabalhe com gente de confiança. Isso tem um custo. Sim. Então, com gente de confiança, às vezes é difícil. Você imagine com quem não é de confiança, entendeu? Uhum. E aí que vai esse alto padrão que todo mundo fala, não é igual todo mundo fala, eu acho, entendeu? Até bom que você já citou nesse tempo, que agora já tem que entrar na parte polêmica, né? Tá tudo muito bonitinho. Tá muito, as fala muito certinho, né? Certinho, tá tudo muito bonitinho, tô até emocionado aqui. Vamos lá. Mas, antes de eu entrar na parte polêmica, só para complementar isso que você falou, acho que é muito interessante, cara, essa visão, essa abordagem, acho que boa parte do valor do investimento no engenheiro ali que está fazendo a administração da obra vai da curadoria de mão de obra que ele fez. E isso leva um tempo. Isso requer uma habilidade. Sim. Isso requer o quão crítico a pessoa é para poder fazer... Crítica e criteriosa a pessoa é para poder fazer essa escolha. E o que você falou, que importa mais a satisfação do cliente ali do que o dinheiro, o resultado financeiro momentâneo, Sim. isso faz todo sentido porque o momento principal que o cliente te indica é na hora que ele chama um amigo dele também de alto padrão na casa dele no final de semana, para um jantar, para uma festa, o pessoal, nossa, que top que ficou aqui. Quem fez? O que o cliente vai falar? O que seu cliente falaria? Tá? Você chegou lá o amigo dele no final de semana lá para usar, quem fez a sua obra? É nessa hora que vem o pagamento. É isso. Fala assim, cara, foi o Victor, aí. cara, foi excepcional, cara criterioso, o cara trabalha bem, cara, super indico. Dali é também daí que vai fazendo a fama da pessoa. E no momento que você não está na sala, né? Provavelmente, talvez seja um futuro cliente. Ou se não for, a hora que ele sentar numa mesa de um terceiro, tomar um vinho, fazer alguma coisa ali, ele vai falar, o Vitor, o fulano falou, e assim vai. Então, eu acho que é isso. Sim, até porque geralmente o alto padrão, ele anda com outras pessoas semelhantes, Sim, naturalmente. Sim, é um público que eles são fechados. Eles andam com eles mesmos. Falar assim, é isso aí. E por isso que eu queria falar isso para entrar, viu? Tema mais polêmico. O que é alto padrão para você, na tua analogia? Vamos lá. Para mim, Pedro, um alto padrão, hoje em dia tem muito assim, igual a gente também estava conversando um pouco agora, na hora que a gente começou aqui, o alto padrão, todo mundo fala assim, 1.200.000. É um alto padrão? Pode ser um alto padrão para você, mas não é um padrão que é o alto padrão, vamos falar assim, não é o altíssimo padrão. Então, eu acho que esse altíssimo padrão vai gerar em torno aí, em valores, tá? Falando em valores, 7 milhões para cima. 20 milhões, 22 milhões. Isso a gente está falando de um altíssimo padrão. E o que eu falo de um alto padrão? Um alto padrão é uma
é latão, falando em acabamento, é mármore. Mármore, eu não falo mármore bancada em mármore, eu falo piso em mármore paginado. Eu falo de uma sala de cinema, eu falo de caixas de som aí, projetores de 50, 100, 150 mil ou mais. 50 eu falei ainda dando uma facilitada, mas 150 mil para cima. Então, eu acho que isso é o alto padrão, falando em materiais. Agora tem N coisas, é absurdo, tem absurdo. Tanto de coisa. O céu é o limite. O céu é o limite, o céu é o limite. Eu citei exemplos aqui só para mostrar aqui mesmo, mas são N coisas aí, são um tapete que a mulher colocou que compra, às vezes, a casa de 1 milhão. Entendeu? Então, relativamente é isso. Lustre. Sim. Então, eu acho que o alto padrão, assim, a gente fala 4 milhões, bacana. É uma casa bacana, é uma casa legal, um acabamento fino. Mas aí, falar assim, o alto padrão, eu acho que tá longe disso. Perfeito. O alto padrão é a casa que a gente vê lá no Instagram de 20 milhões, 50 milhões. Esse é um nível alto padrão. Que é esse cliente, ele vai te exigir o melhor. O de 1 milhão, ele também vai te exigir o melhor. Aí é aquele peso. Para quem você quer trabalhar? É a mesma dor de cabeça. A tua hora trabalhada é a mesma. É a mesma. E o de 50 milhões, ele vai te pagar e ele vai te exigir o melhor. Às vezes o de 1 milhão, ele vai te enxugar o máximo, ele vai enxugar o máximo da mão de obra e vai te exigir o melhor. Então você entendeu o peso? Sim. Então aqui, que é onde eu falo, o cliente paga e o cliente tem que ter o melhor. Ah, não tá bom, vamos fazer ficar bom. Não tá bom, vamos fazer ficar bom. Ah, vai cobrar de novo? Não, vai ter que ficar bom. Então é isso, entendeu? Ó, a pintura não ficou boa, raspa, lixa. Não ficou boa, lixa. Eu trabalho dessa forma e os prestadores de serviço já trabalham dessa forma. Sempre tentando atingir o melhor de início. Mas às vezes o melhor de início, o cliente olha e fala, não gostei, vamos fazer de novo. Entendeu? Então eu acho que é isso. Porque eu acho o alto padrão tem que ser tratado numa bandeja de prata. E aí que tá. Não vai ser qualquer um que vai vai levar eles nessa bandeja de prata. Ah, mas Vitor, mas você tá falando isso, então você tá desmerecendo de maneira nenhuma. Eu vou fazer casa de, se me chamarem 2 milhões, 3 milhões, 4 milhões, 1 milhão, tranquilo. Só que eu vou puxar as mesmas coisas que eu faço na de 50 para de 1. Aí vai ver se encaixa no orçamento da pessoa, entendeu? Então é isso. E aí, se ela tá disposta, né? É isso. A esse atendimento, ao que você tá ali para oferecer. E eu não vou falar que é o Vitor. Não, eu tô falando da mão de obra. Entendeu? A mão de obra, porque o meu, quem trabalha com gerenciamento é percentual, aí depende de como vai ser fechado. Mas eu tô falando da mão de obra. Às vezes a mão de obra, o cara não vai conseguir pagar. Mas eu vou estar lá para oferecer o melhor para ele. Então ele vai de acordo, sabe? Tem coisas que vai bem, tem coisas que não vai bem da mão de obra, mas assim, sempre tentando atingir um alto nível. Se hoje a gente fez uma casa de 2 milhões, a gente teve uma reclamação que um parafuso ficou fora, a gente vai arrumar, mas na outra esse parafuso não pode ficar fora, entendeu? Uhum. E aí a gente vai se corrigindo, se cobrando. Então não é eu cobrando o pintor, ou eu cobrando o eletricista, é o eletricista me cobrando, eu cobrando ele. É igual eu te falei, é como se fosse um casamento. Às vezes vai dar muito certo, às vezes não dá tão certo, às vezes tem que ter uma conversa, volta a dar certo. Eu acho que é isso. Eu acho que é muita parceria. E sempre visando, Pedro, o que eu falo, pode parecer até para algumas pessoas, falar, não, mas não é assim. Mas para mim é assim e dá certo, sempre visando o cliente. Não interessa o Vitor, não interessa o funcionário, o pedreiro, não. Interessa o cliente, vamos fazer o melhor para ele. Ele te atrasou algum pagamento? Não. Ele chorou desconto com você a todo momento, ficou te puxando para baixo, te enxugando? Não. Então faça o melhor. É isso, eu acho que o alto padrão, o altíssimo padrão, ele exige isso e as pessoas merecem isso. Como eu disse, não é o dinheiro que importa. Eu não ligo para pessoas que construíram com 50 milhões. Eu ligo para a felicidade dela. Entrou na casa, meu sonho está realizado. Para mim está pago, entendeu? Uhum. É isso. Eu vou sair de lá com a consciência pesada. Agora eu entreguei a casa lá de 50 milhões. Eu recebi tudo mais. A cliente chega e fala assim, não era o que eu imaginava, eu não gostei, só tem problema. Todo o dinheiro dela, para mim, parece que, sabe, não valeu de nada. Uhum. Então eu tenho essa cobrança comigo, eu cobro o pessoal com isso, o pessoal me cobra com isso também. Então é uma mão que, assim, não é porque eu sou engenheiro, eu sou gestor de obra, que eu vou chegar lá no pintor e vou, você tem que fazer. Não, o que a gente pode fazer?
pode fazer isso, isso, isso? Então vamos fazer. O que você precisa de mim? Vitor, eu preciso disso, de material, preciso disso. Tô indo buscar. Ah, não precisa falar com o escritório. Não, tô indo buscar agora. Vamos resolver. Acabou. E eu trato muito assim porque eu fui ensinado assim. E pela pessoa que eu fui ensinado foi minha inspiração. Ela sempre foi minha inspiração. Então, ela sendo uma inspiração, eu faço como ela fez. E para ela deu certo, eu acredito que plantando, uma hora eu vou colher, entendeu? Esse é o meu pensamento. Tá ótimo. Ficaria, exatamente. É muito bom tudo da maneira como você abordou, porque o cliente escolheu te pagar. Entendeu? Então, ele escolheu pagar você para fazer o serviço, então você tem que fazer o melhor mesmo, de fato. Então, as pessoas precisam olhar dessa maneira também. O cliente, seja lá qual padrão que ele escolheu pagar você para cuidar do sonho dele, você tem que cuidar. E muito bom também a analogia que você fez, realmente entre o alto padrão. Não quer dizer que a casa de 1 milhão, que seja menos de 1 milhão, o acabamento é um acabamento popular, feito no popular. Não, o acabamento é premium, é bem feito, é um acabamento fino. Mas a pessoa precisou pechinchar no preço do porcelanato? Precisou pegar uma ponta de estoque, por exemplo? Precisou economizar nessas coisas? Cara, beleza, ela vai ter um acabamento bom. Mas não é o alto padrão, porque o alto padrão, ele não necessariamente, ele não vai ficar apegado ao preço, ele vai pegar ao valor que aquilo entrega para ele. Isso é. Então não é somente a questão de 8 milhões, 10 milhões e tal, vai estar apegado ao valor que aquilo lá vai entregar para essa pessoa, e não necessariamente o preço que isso vai custar. Então isso já diferencia muito do alto padrão. E também tem a questão da exigência. Ambos vão te exigir. Mas qual é o padrão, às vezes, até de conhecimento e criticidade que esse cliente tem do que é bom? Né? Às vezes, muita gente sabe o que é bom quando a gente conhece o que é ruim. E a partir do momento que a gente vai conhecendo o bom, a gente começa a exigir aquilo que é melhor. Afinal, o paladar não retrocede, né? Isso é até o livro do Ferreirinho que fala sobre isso, e isso funciona com a gente. Você vai no restaurante que é bom hoje, beleza, aquilo lá se tornou o padrão para você. Você já espera daquilo para mais. Você não quer já ir daquilo para baixo. E tudo que tá para baixo para você já tá muito ruim. Viagem, restaurante, carro, meu pensamento é igual ao seu. Você monta num carro importado, você não quer descer pro carro popular. Mas o carro popular é bom, não tô falando que não seja. Mas ali é melhor. E é isso aí. Exato. O carro, ele te entrega a mesma coisa, mas, cara, a hora que você experimentou aquilo, e você experimentou, né? Que é diferente de você estudou. É diferente, cara, eu vi que é bom. Não, você sentiu aquilo mesmo, você viveu aquilo, aí você sabe de fato o que é bom. Foi muito boa essa parte da explicação. Fala que esse assunto é um pouco polêmico, né? Que cada pessoa trabalha de um jeito, mas achei que foi muito bem feita essa sua analogia, tá? Agora entrando na parte realmente de como dar esse primeiro passo para o alto padrão. Porque você não é herdeiro. Não. Até onde conheço. Não sei se ele me enganou, né? Infelizmente não. Não sei se ele me enganou. Você não é herdeiro. Não é. Infelizmente não. Então não teve esse network de berço, né? Que pudesse abrir esses caminhos para você. Você não teve o seu pai que montou a construtora para você e falou, filho, toca daqui para frente, tá aqui com o nome, pode seguir. Não. Então não teve esse processo, você começou fazendo obra de shopping. Então você ralou, fez estágio, fez obra de shopping, ralou ali e entrou no alto padrão. Qual foi o caminho que você fez, que você escolheu, que deu certo para você? Vamos lá, eu acho que o caminho, Pedro, eu poderia vir aqui falar bonito, falar, não, mas eu não sou assim. Eu vou ser sincero e honesto, porque as outras pessoas que estão assistindo a gente, um dia pode pegar esse podcast e falar, mas igual hoje em dia, você tem que conhecer uma família rica para você conseguir algumas coisas. O pai tem uma construtora, facilitaria? Facilitaria. Mas não é o caso da maioria. Então, eu acho assim, eu vou colocar meu ponto de vista, que é o que aconteceu e que tá dando certo e que vai dar certo para mim. E, de repente, alguém que pense lá na frente, que chegue e fale, como que eu vou começar? Então, você consegue trabalhar talvez nisso. Eu comecei com obra de shopping, que é a oportunidade que eu tive, e eu agarrei essa oportunidade, e na minha cabeça eu pensei, vai ser para sempre, eu vou fazer obra de shopping. E tá tudo bem, vamos fazer o melhor para os clientes da obra do shopping, que também tem que ser o melhor, só que as obras, você conhece, você sabe mais que ninguém, é aquelas obras rápidas, custo baixo, e correria e tudo mais. Tudo bem, começou ali.
Quando eu, no começo aqui, que a gente começou a conversar, eu falei que teve essa pessoa me chamou, que foi quem eu me inspirei, me espelhei, enfim, foi minha inspiração desde quando eu fiz meu primeiro ano de faculdade, o nome dele. que é o Ângelo Casadei, e ele sempre foi minha inspiração. Olhava ele e falava, eu quero fazer o que ele faz, eu quero fazer o que ele faz, e nunca tive um contato antes muito grande. Ele foi uma pessoa que eu me inspirava porque meu pai trabalhou muito tempo com ele. Meu pai tem uma empresa de hidráulica, enfim. Então ele trabalhou muito tempo prestando serviço para o Ângelo. E eu sempre vi meu pai falar muito bem dele e o pouco contato que eu tinha, sabe quando você olha e você fala, nossa, é ali, sabe? Isso, sabe, é visão que é o que a gente fala hoje em dia, tem vários podcasts, tem várias pessoas que falam, tudo que você sonha, que você quer, acontece. E eu vivi isso e estou vivendo isso. Tudo que eu quis, que eu planejei, mas não fiquei sentado no sofá. Tudo que eu plantei e estou plantando, eu estou colhendo. E acredito que eu vou colher mais lá na frente também. Então, não adianta todo mundo falar assim, eu quero, mas estou aqui, ó, sentado falando no microfone. Ou lá atrás de um celular fazendo stories. Não, você quer, você mete a cara, você vai atrás, você corre. Eu quero estar lá, você vai estar, desde que você se esforce, você mentalize, você queira, você batalhe por isso. E hoje estou vivendo tudo que eu sonhei lá atrás. E essa pessoa, que é o Ângelo Casadei, ela me deu uma oportunidade, eu sempre olhei ele com, sabe, aquele olho brilhando, aquelas coisas, e eu falei, um dia eu quero trabalhar com ele. E várias vezes o Ângelo, tá precisando? Não, agora eu não tô, agora eu não tô, agora eu não tô. Vamos lá, me chamou esse belo dia. Foi no final do ano, em dezembro, eu dei aquele gelo, né? Porque eu quero, mas a hora que vem você fala, será que eu sou capaz? E aí, igual eu falei lá no começo, ele me chamou pra fazer uma planilha no Excel para ajudar ele, para tocar uma obra com ele, específica. E não sabia mexer em Excel direito. Não era meu forte sempre foi obra, meu forte. Meu começo, né, sempre obra, então eu nunca fiquei fazendo planilha. Mas fiz uma oração, pedi para Deus, falei, me encaminha, meu Deus. E fui. Cheguei lá na casa dele, me chamou pra ir na casa dele. Cheguei na casa dele e falou, faz essa planilha pra mim. Comecei a fazer a planilha. Não sei se é o que eu falo, Deus pegou na minha mão. Eu fiz a planilha que eu desacreditei o que eu tava fazendo. Eu falei, mas eu não sabia fazer. E aí ele falou, tá ótimo, é isso que eu preciso, é isso que eu gostou, vamos trabalhar comigo. Aí começou nessa, e essa obra que ele me chamou pra trabalhar não deu certo. Aí eu comecei a frequentar as obras que já estavam em andamento e algumas outras ainda veio durante o processo. E aí foi que me abriu as portas. E aí eu comecei a conhecer as pessoas começaram a me conhecer. E uma coisa que foi legal, assim, que isso é dele, e ele me falou uma vez, ele falou assim, eu sempre abro portas. Só que nem todos estão dispostos a agarrar essa oportunidade. Então eu já abri portas para várias pessoas que não seguiram, não deu certo, não teve vontade. E isso me marcou. E eu falei, nossa, essa vontade que eu agarrei, eu tenho que fazer mais ainda agora que ele mudou de cidade, enfim, tudo mais. Agora que ele parou aqui, eu preciso agarrar pelo meu nome e pelo nome dele. Porque eu carrego teoricamente vou falar um peso no bom sentido. Eu carrego um peso de ter um nome, o Ângelo, entendeu? E eu não quero decepcionar ele, não quero decepcionar ninguém. E eu carrego isso para sempre melhorar. Para um dia lá na frente ele falar, nossa, eu tava certo, sabe? Fiz o meu papel, igual ele já falou assim, caminhei. Mas é isso, então foi ele que me abriu as portas do Alto Padrão, foi ele que me mostrou os caminhos, ele que deixou eu errar. Nunca ficou, sabe, aqui deixou eu errar, mas ele veio e corrigiu. Então, assim, foi um processo, sabe? Foi um processo, ele me deu muita liberdade. Foi aí que eu comecei a trabalhar em apartamento de 4 milhões, uma reforma. Então aí começou a girar, sabe? Começou a andar. E aí alguns clientes que eu fiz algumas obras lá atrás com o Ângelo, foi fazer reforma, foram fazer pequenas coisas, sabe? E eu comecei a pegar, e aí começou a gerar, e o pessoal começou a me conhecer melhor, e aí vai indo, né? A gente vai batalhando para melhorar, batalhando, o cliente falou, ó, isso, aí você pega esse toque que o cliente deu para melhorar, e aí, e assim vai tá acontecendo. Então, para entrar no Alto Padrão, eu tive essa oportunidade de conhecer as pessoas. Mas as pessoas que estão batalhando e entrando, é o que eu falo o seguinte, quer entrar, você vai conseguir entrar. Só que o problema não é entrar. O problema é se manter. O problema é se manter com dedicação. Não vou deixar o preço de lado, tá? Vou deixar o preço de lado agora. É dedicação,
empenho, volto a dizer, tratar os clientes na bandeja de prata igual eles merecem. Eles estão num nível muito alto, você talvez nem imagine o nível que eles estejam. E eles exigem que você trate eles, mesmo que você não esteja nesse nível. Você batalha para buscar esse nível. Conhecimento de, igual eu te falei, deixando mão de obra, deixando tudo. Conhecimento de vinho, conhecimento, sabe, pequenos detalhes que você pode chegar num minutinho ali de descontração e saber conversar e saber. Isso não é que eu sei, tá, tudo, mas isso eu tô batalhando para entender, para ter esse algo a mais. Mas entrar no alto padrão é isso. Acho que você vai conseguir entrar mostrando o seu serviço, só que se manter lá não é para qualquer um. Até pela pressão. Pressão, às vezes você não dormia, às vezes 10 horas da noite já aconteceu de ter algum probleminha e eu tô na obra, pessoa morando, eu tô lá, o prestador tá lá junto comigo. Então é isso que você precisa. Para entrar no alto padrão, acho que você precisa ter uma boa equipe, uma boa noção do que você quer. E na hora que você estiver lá, você vai ter que se virar nos 30 para se manter. Você vai ter que dar seu sangue, dar sua vida. Às vezes você vai perder noite, às vezes você vai ficar final de semana inteiro agoniado para resolver o problema na segunda. E é isso aí. Eu acho que é isso. Muito bom. Foi o que deu certo para mim, né? Não sei, Não, mas tá um dando certo. caminho, cara, Um caminho. nunca necessariamente o caminho que serve para um serve para É. o outro, mas uma coisa do que fala, a pessoa consegue olhar, porque Sim. a oportunidade aparece, Sim. não é aquela baita oportunidade. Tá aqui, Vitor, uma obra de 50 milhões para você fazer. Toque, seja feliz. Toque, seja feliz. E põe o dinheirão no bolso. Sim, sim. Não é assim. Você precisou. Tudo se começa por baixo, se começa colocando o pezinho ali, se começa abrindo espaço e fazendo nome, vai se mostrando, até a hora que a oportunidade realmente bate no seu colo, você tem que agarrar aquilo firme Sim. e se manter nisso, né? Sim, sim. Porque como a gente falou, o falastrão, ele consegue abrir a porta. Consegue. Ele abre portas, porque ele sabe falar bem. Talvez até mais do que a gente que não é mais tímido. É, exato. Mas o falastrão, ele cai na primeira dificuldade. Não consegue Porque se manter. não consegue se manter, porque ele é um falastrão. Sim. E hoje em dia é o que... Polêmica de novo. Hoje em dia é o que mais tem. O que eu vejo é muita gente que fala. A hora que você vê a mão de obra, você fala, não, mas essa mão de obra deu problema em 3, 4 casas que a gente sabe, mas por que tá com ele? Sabe? Então é ali, entendeu? Mas é isso, Pedro. Eu acho que, igual você falou, falastrão, fala, mas na hora que vai acontecer, aí eu acho que aí começa a peneirar. Entendeu? Vai ter 50. Talvez não agora, mas daqui 2 anos, 3 anos, você começa a peneirar. Aí o falastrão vai sair, o que tem corpo mole vai sair, o que não tem vontade vai sair, o que só visa lucro vai sair. E aí vai ficar realmente quem gosta do que faz e quem quer crescer. Eu acho que é isso. E eu falei só de contatos, mas esqueci também de falar do seguinte. Graças a essas pessoas que eu conheci grandes arquitetos. Arquitetos que eu seguia no Instagram, que eu olhava as casas quando eu estava fazendo faculdade, falava, nossa, cara, a casa é enorme, cara. Então, uma coisa que eu posso falar aqui também, e vai ficar registrado, todo mundo que eu sempre olhei no Instagram e desejei trabalhar e sonhei trabalhar, eu já trabalhei. Então, assim, até mais, tem gente de São Paulo que eu trabalhei que eu nunca imaginei. E são pessoas grandes. Tem outros arquitetos que eu quero muito trabalhar, mas assim, quem eu visualizava e mentalizava aquilo que eu falei, nossa, cara, casa legal onde eu quero fazer, eu já trabalho com eles hoje em dia. E foi graças a esse caminho que eu vim trilhando com o Ângelo, que ele me abriu essas portas, inclusive para arquitetos. Hoje em dia eu tenho contato deles, eu converso direto com eles e assim vai. É um caminho também. Sim, até porque o arquiteto é o primeiro que te abre as portas ali e te coloca com o cliente. Ele tem o poder de te elevar e ele tem o poder de te derrubar também. Por isso é que é um trabalho que você faz tanto pelo cliente quanto para o próprio arquiteto, para que ele confie em você, que você é a pessoa mais indicada para poder executar aquele projeto que foi pensado da maneira como foi pensado, da maneira como foi idealizado, né? Isso. E eu acho, igual eu te falei, eu acho que tem que ser uma parceria muito grande, porque às vezes o cliente, ele sonha com um negócio absurdo, aí chega o arquiteto e dá uma lapidada, aí vem pra nossa mão, aí a gente dá uma lapidada também no seguinte, assim, tem coisas que o cliente quer, o arquiteto acaba desenhando, que a gente faz de tudo pra fazer, e tem momentos ali que o cliente chega e fala assim, não,
eu sonhei com isso, tá desenhado, a gente fez, às vezes uma coisa absurda, não gostei. Agora Mas não era assim que você queria? Não gostei. Nosso papel é o quê? Vamos refazer. Vamos refazer até que você goste. É isso. Eu parto desse princípio. Dá pra fazer? Dá. Então já era pra gente estar fazendo. Entendeu? Uhum. Eu acho que é isso. Eu acho que o cliente chega, a maioria dos clientes são leigos. Então, se você falar A, ele vai acreditar no seu A, ele vai acreditar no B. E eu nunca, isso em hipótese nenhuma eu faço e nunca vou fazer me apoiar tecnicamente. Entendeu? Dá pra trocar esse microfone de lugar? Tecnicamente não, porque o som... Não dá. Vira um pouquinho a cadeira, coloca o microfone de lado, a gente consegue. Entendeu? Porque tem muita gente que apoia na técnica. Sim. Pra não fazer. Usa o tecnês pra poder... Pra não fazer. Então, você dá pra fazer isso? Não, porque ele vai ter que refazer, talvez o outro prestador vai cobrar, ele não quer cobrar do cliente. Então, eu acho que isso é o que diferencia também o alto padrão. Quer fazer? Vamos fazer dar certo para fazer. Claro, se for um negócio absurdo, não dá para fazer. Mas a gente está falando de coisas ali que é possível fazer e às vezes o pessoal, por tempo, por dinheiro, por má vontade, não faz. Então eu parto do princípio que se dá para fazer, a gente vai fazer de tudo para fazer, independente do que seja. Entendeu? Então eu acho que essa é a forma do alto padrão. Eu acho que é isso que o cliente gosta. Às vezes o cliente pode estar insatisfeito assim com tudo. Mas a hora que você chegar lá, entregar a chave na mão dele, que ele entrar e ele falar, putz, realizei meu sonho e agora eu vejo tudo, eu tô satisfeito, é isso que conta. O que ficou para trás ficou, é experiência, é aprendizado, porque aqui a gente aprende todo dia, né? Não é igual uma receitinha de bolo, que faz todo dia a mesma coisa que vai dar certo. Não dá. Não dá certo, mesmo se for uma casa de R$500 mil. Vou fazer a casa... Não, porque vira um ano, virou uma novidade. Virou um porcelanato mais fino, mais, sabe? Então, Você tem que se atualizar, você tem que estar vendo, tá melhorando. Né? Tem que se atualizar. E é o que eu vejo, às vezes o pessoal acaba pegando quantidade. E isso é uma coisa que ficava na minha cabeça até, vou falar, pouco tempo atrás, que era assim, nossa, mas sabe aquele negócio que eu vi você postando, se eu não me engano foi no Instagram, no podcast, não sei, que você fala, a gente vive numa comparação, acho que foi o último podcast. Sim. Então, essa comparação, eu tive muito mais, eu tenho, mas já tive muito mais. Você sofreu mais com isso? Já sofri mais com isso. Que era a comparação, nossa, mas eu tô fazendo de tudo e eu tenho 3 obras. O fulano tem 10. Sabe aquela coisa de Instagram? Porque Instagram você posta o que você quer. Eu não vou lá postar o móvel do cara caindo porque não parafusou certo. Vou postar o móvel do cara bonitinho ali que deu certo. Então tem muito isso. Por isso que eu não fico postando também diariamente. Porque se for postar diariamente, tem os perrengues. Eu ficar postando perrengue, eu tenho que postar o negócio pronto, palco, né? Eu posto ela pronto. Meu público quer ver o negócio pronto. O que deu errado, minha obrigação é refazer ou executar. Minha obrigação é deixar o negócio perfeito. Posto o negócio perfeito. Às vezes eu posto alguma coisa e tal, mas eu não fico muito de postar. Porque eu acho que isso entra pra mim no falastrão. Sabe? Eu acho que isso não gera. Mas o público que eu quero trabalhar, isso não muda. Ele não quer ver a alvenaria sendo rebocada. Ele não quer ver chapisco, eu batendo chapisco lá sabe? Algumas vezes a gente acaba postando o andamento da obra, etc. Mas não é o foco. Mais para dar um giro, porque o Instagram, ele é uma criança mimada, né? Estamos falando hoje de Instagram, né? Mas ele é uma criança mimada. Então, se você não brincar com ela, ela não brinca de volta com você. É isso que eu tô aprendendo hoje em dia. Isso é uma dificuldade que eu tinha e ainda tenho essa dificuldade de aparecer, você sabe, na pós, o tanto que era difícil eu falar na pós, né? Sim. Então é uma coisa que eu tenho uma dificuldade, mas tô aprendendo, com o cliente eu falo pelos cotovelos. Agora, câmeras e tudo mais. E é assim. Só que eu vejo muita gente se apegando nisso e na hora que vai ver deixou o cliente de lado. Não é o que o cliente queria, entendeu? Então às vezes eu prefiro postar menos, fazer mais. Então eu quero que o cliente esteja satisfeito. O público vai ficar satisfeito na hora que eu postar a casa, que o cliente ficou satisfeito primeiro, entendeu? É isso. E é isso, Pedro. Eu acho que esse eu acho que é o caminho. Eu acho que eu tenho muito que aprender também. Eu acho que eu tô buscando aprender cada vez mais. Mas não é fácil, não é fácil. Não é fácil, a cobrança, a exigência. Às vezes você tá lá e fala, putz, eu quero estar aqui, mas, sabe, é puxado.
Ao mesmo tempo que o cliente tá aqui te dando a mão, ele tá de repente querendo sua cabeça. Então, eu tô falando aqui, não é só mil maravilhas. Tem momento de dificuldade, tem momento de você falar, nossa, será que não tá andando? Agora, só para eu terminar, para seguir o raciocínio que a gente estava conversando do detalhe de obra de comparação, então eu caí numa ideia desse negócio, sempre comparando, sempre comparando. Aí depois eu caí, vamos falar na real. Falei, às vezes o pessoal tem 10 obras de 200 metros. Eu tenho uma de 4.000 metros, entendeu? Então, aí eu comecei a parar e pensar. Falei, não, peraí. Então eu tava me cobrando excessivamente por uma coisa que se eu pego, você não dá conta de entregar o melhor. Então, é isso que eu falo, sabe? Às vezes, para onde eu quero estar, o menos agora é mais lá na frente, entendeu? Às vezes a gente olha lá no o bolo pronto. Uhum. Mas vamos fazer o bolo bonitinho aqui, vamos deixar ele crescer, vamos crescendo. Para hora que chegar o bolo pronto, ser mais saboroso, entendeu? Sim. É tipo isso. Eu acho que é muito isso. Eu acho que tem muita gente boa, Pedro, no mercado, eu acho. E a gente tá vendo que o nosso meio tem pessoas boas, tem pessoas que eu olho e falo, nossa, que legal que a pessoa tá lá, que legal que a pessoa tá lá na frente, quero chegar, sabe? Uhum. E a gente vai buscando, a gente vai aprendendo, a gente vai buscando, se inspirando também. Às vezes olha o Instagram, você se inspira, se aprende, e assim vai. E tem mercado para todo mundo, né? Assim como todos são clientes, tem aquela pessoa que vai trabalhar no padrão médio, no alto padrão mesmo. Tem gente que vai trabalhar sempre no padrão Sim, popular e vai conseguir ganhar tal. A parte legal, cara, desse podcast é exatamente isso. Trazer histórias reais. Você tá vendo? Você tá contando aqui que não é mil maravilhas. Não. E que tem os perrengues, e que tem a parte ruim. A gente sabe, cara, que a obra, se você traçar, ela existe uma curva de satisfação do cliente. Ele começa bastante satisfeito assim que começou a obra. Cara, as primeiras planilhas, os primeiros mapas de cotação, essas coisas, ele fica feliz. Beleza, passou a fundação, começou a alvenaria, cara, o negócio tá moendo. E todo mundo feliz. Todo mundo feliz. Bateu a laje, tá feliz, churrasquinho na obra e tal. Aí vem a parte de instaladora, que vai entrar. Aí parece que toda vez que ele vê a obra não anda. Ele olha a obra não anda. Ele olha a obra, ele... Tanto que assim, cara, nas minhas obras eu entregava diário de obra. Eu entregava um relatório do avanço diário. Eu mudei pra semana, porque tava fazendo mal pro cliente. Ele olhar lá, cara, mas parece que não muda. Mas é que essa etapa não muda mesmo. Sim. Mas ele fica na cabeça dele com a etapa do que foi a alvenaria. Sim. Então, invariavelmente, na hora que chega nessa etapa de instalação, ele vê que ele tá gastando dinheiro, ele não tá vendo acabamento, e ele já começa a ficar insatisfeito. Aí começa a execução dos acabamentos. Ele começa a ficar satisfeito de novo. Tá chegando o final da obra, o acabamento tá pronto, a obra cheia de sujeira. Pronto, insatisfação de novo. Tá estragando, não tá cuidando, esse monte de pó, esse monte de coisa, aí tô gostando, não tô gostando, quero que faz, quero que refaz. E depois volta a curva. Que é a hora de da satisfação, entrega. que é a hora da entrega. A hora que entrega, você deu certo. Isso aí. E o deu certo. Então, assim, a gente passa por isso, é parte da nossa habilidade saber lidar com essas alternâncias, né? É difícil, não é fácil. É difícil, porque igual a gente se cobra. A gente quer o melhor. E a hora que tem essa insatisfação, e você sabendo que essa insatisfação, você tá na curva ali, que é normal, você fala, putz, sabe? Então é difícil você dosar isso. Porque eu já faço um pouco diferente. Eu não chego a entregar relatório semanal ou mensal. Eu prefiro fazer o seguinte com o cliente. Eu prefiro ter esse contato com o cliente. Tem gente que não gosta. Eu gosto. Toda sexta-feira na obra. Vamos andar comigo e ver tudo que foi passado. O porquê que foi, o porquê não aconteceu e tudo o que aconteceu. Eu faço dessa forma. Então, às vezes o cliente, não posso essa semana, na outra semana. Todos os meus clientes até hoje sempre frequentam a obra semanalmente, às vezes 2 vezes na semana. Teve gente que toda semana, todo dia da semana. Então, eu faço dessa forma. E eu prefiro. Por quê, Pedro? Eu acho assim, eu entregar um papel para um cliente desse, ele vai pegar ali, sabe? Pode até servir para ele mostrar para um amigo no final de semana, mas não necessariamente... Isso, aí ele vira e fala assim, mas por que não aconteceu isso? Por quê, sabe? Aí eu chamo, toda sexta, aí é o horário, 6 horas da tarde. Se é 6 horas, então toda sexta, 6 horas, a gente vai estar junto. O que você tem para fazer, Vitor? O que eu tenho para fazer tá cancelado. De sexta eu não posso, eu vou atender meu cliente. É aí que vem o alto padrão, o altíssimo padrão. Então eu tô lá para mostrar para ele. Então eu vou andar com ele,
eu vou mostrar para ele, por que não aconteceu isso? Não aconteceu? Eu já tenho que estar com a resposta, isso aí eu aprendi lá atrás. O porquê não aconteceu? Eu tenho que estar com a resposta na ponta da língua. Não aconteceu por causa disso. Opa, não aconteceu? Tá aqui, ó. Áudio no WhatsApp, escrito no WhatsApp, mensagem pro prestador de serviço, ou a pessoal que não entregou o mármore, ou o pessoal que não entregou a iluminação. Então eu faço sempre assim, sabe? E eu acho que eu gosto, sabe, desse contato. Tem gente que não gosta, tal, mas eu gosto de ter esse contato, porque aí o cliente está sempre atualizado e sabendo o que aconteceu, o que não aconteceu, por que não aconteceu. E se acontece o porquê não aconteceu e eu não tenho essa resposta, é a hora que eu saio da obra, assim, pilhado, seja sexta, seja sábado, a hora que for, eu ligo pro prestador, eu mando mensagem, todo mundo eu tenho contato particular, desde até as empresas que me fornecem as coisas, eu tenho contato, porque a hora que eu precisar, eles vão falar assim, eles têm que estar ali para me atender, para eu poder passar para o cliente. Então é isso. Isso também entra no alto padrão para mim, eu acho que um nível diferente, sabe? Sai um pouco daquele negócio mais, vou falar digital, Uhum, sai um pouco digital e vai por um mais pessoal, sabe? sim. E eu acho que isso é um negócio legal, que é diferente de repente do que você faz, mas o que você faz dá certo também. Sim. E então por isso que a gente está falando aqui, tem várias formas de trabalhar, tem vários níveis para você atuar. E aí basta você se encaixar em qual nicho você quer, entendeu? E isso vai. E se a gente for falar de nicho aqui na área da engenharia, você tem. Nossa, a gente vai ficar um tempão. Não, mas é muito bom, cara, porque assim, é importante a gente contextualizar o processo como um todo. Uhum. Porque todo mundo visa o alto padrão. A gente fala. Uhum. Vou falar mais dos consumidores do podcast. Sim, Esse aqui sim. é um podcast voltado para a área da construção civil, mercado imobiliário e arquitetura. Então, cara, o corretor de imóveis quer vender qual imóvel? Alto padrão, mais Padrão. lucro. O arquiteto quer fazer qual projeto? De alto padrão. O construtor quer fazer qual obra? De alto padrão. O engenheiro quer fazer a administração do alto padrão. Uhum. E, cara, falando, tem maneiras práticas, né? Por que o engenheiro quer trabalhar no alto padrão? O percentual, vamos tomar como percentual o 10% do custo total. O ir na obra você vai ter que ir de qualquer maneira. Sim. O trabalhar, dedicar, cobrar, fazer essa curadoria de funcionários, tal, de prestadores de serviço, enfim. Tudo isso você vai ter que fazer tudo igual. Então, uma casa de um padrão bacana, aí vai custar, estamos falando em setembro de 2025, né? Vamos situar aí, não sei quando que a pessoa vai estar assistindo. Deixa marcado. Em Ribeirão Preto, tá? Interior de São Paulo, então R$5.000 o metro quadrado. Num padrão, ok. É legal. Entendeu? Beleza, 10% de 5.000, R$500 por metro quadrado. Se a casa tiver 200 metros quadrados, vai receber R$100.000 na obra como um todo. Uhum. Só que se a casa tiver 500 metros quadrados, já mudou substancialmente, Uhum. entendeu? Já virou R$250.000 para o mesmo trabalho, a mesma dedicação. Então, por isso que todo mundo quer entrar no alto padrão. Sim, sim. E por isso que para quem atua nesse padrão, precisa saber como que você lida com eles. Estamos falando, gente, de dinheiro. Se a gente estivesse quisesse só fazer boa ação, a gente abre uma ONG. Com Só certeza. falando de lucro. Com certeza. Igual eu falo, a gente não está aqui para contar história bonita, nós estamos aqui para falar a verdade de como Sim. que é. Então, por isso que todo mundo, quem está assistindo esse episódio e assistiu até aqui, cara, porque quer de fato trabalhar no alto padrão. Sim. Isso estamos falando de uma casa de custo de R$5.000 o metro quadrado. Quanto que custa uma casa do porte que você toca, geralmente? Ó, A média. varia aí de R$8.000, R$12.000 o metro quadrado. Depende aí o cliente. Depende do acabamento. Depende do acabamento. Eu fiz casa em porcelanato, que foram cada porcelanato mais ou menos a média de R$500 o metro quadrado, mais ou menos. A casa 1.700, 2.000 metros quadrados. E eu fiz casa de 2.300 metros construídos, 5 de terreno, que foi inteiro em mármore. Mármore na faixa aí de R$1.800 o metro quadrado do mármore. Então você vê que você varia, e a casa toda em mármore. Então você varia muito ali, entendeu? O 8.000 pro 9, pro 12, pro 10, enfim. Mas é mais ou menos em torno disso. Uma casa aí, a gente tá falando aqui, o que eu fiz. Gira em torno de R$8.000 o metro quadrado, mas de 12 a gente também já fez, de mais a gente também já fez. Então é mais ou menos isso. É mais ou menos isso. E aí vai o tamanho do terreno do cliente, o bolso dele. Exato. Então, olha aí o que estamos falando, por que a pessoa deseja adentrar no alto padrão, né? Sim. Todo mundo almeja isso, pensa e sonha. Sim. Cara, estamos falando, vamos pegar o R$10.000 o metro quadrado. Pode deixar. 10% de 10.000, 1.000.
Enquanto o outro paga R$500 por metro quadrado. Em Numa uma casa de 2.000 metros. Exato, e numa casa de 2.000 metros. Então ela custa mais caro num tamanho maior, Sim. né? Só que, lógico, a entrega precisa ser condizente Isso aí. com isso. A gente visa o dinheiro que, igual você falou, não pode virar e falar assim, eu tô aqui porque é a minha paixão da minha vida. Não, claro que eu gosto, também é o dinheiro a gente gosta, mas também a gente foca no nosso objetivo, que é crescer de vida, etc. De repente, lá na frente, eu tá construindo para mim mesmo nesse alto padrão, entendeu? Nesse altíssimo padrão. E só que assim, não adianta o dinheiro se a entrega não condiz, entendeu? Se você não tá ali para tratar o cliente como merece. Então, se for visar só no dinheiro, você já vai errar. Minha opinião é essa. Você Vai errar feio. Vai errar feio, isso daí é certeza absoluta. Visa na minha visão, você tem que visar na sua satisfação pessoal. Eu tô onde eu gostaria de estar. E aí vai vir o dinheiro. Aí vem o dinheiro. A gente vê muito podcast também falando ali dessa parte motivacional, que hoje em dia é tudo isso. Então você fala assim, não, mas o dinheiro, porque não sei o quê. Não, não. Se você focar no dinheiro, você já errou. E faz muito sentido isso. Antes, eu falava, não, os caras estão falando é balela, não, tem que focar no dinheiro. Hoje em dia eu enxergo diferente. Então quem me conhece e for assistir esse podcast vai falar, putz, o Vitor tá falando que realmente mudou. Porque é isso. O dinheiro é consequência do seu trabalho. Igual eu te falei, o alto padrão, você tá nele agora. É difícil chegar. Cheguei. Mas para você cair é um detalhe. É um detalhezinho que você pode cair. Às vezes o cliente pode não gostar. Você se vira nos 30 para fazer ele gostar. Ou mudar, alguma coisa do tipo. E, entreguei a obra. 5 anos depois, deu um pequeno problema que às vezes não é nem você, nem da construção. Te liga, tô indo aí ver. Vem profissional, vem fulano, vem ciclano, vamos sentar aqui, vamos resolver o problema do cliente. Faz 5 anos, não interessa. E provavelmente a gente não vai cobrar por esse serviço. Claro, dependendo qual que é o serviço. Sim. Mas aconteceu, agora a gente entregou 1 ano, faz 1 ano que a cliente está morando, deu um problema no banheiro dela, a gente voltou e ninguém cobra mão de obra. Mas o fulano, não, o ciclano, não interessa, ninguém vai cobrar mão de obra. E se cobrar, quem paga sou eu. Entendeu? É a gente da área da engenharia. Porque eu acho que nada mais justo, né? A gente recebeu. Teve um problema. Esse problema foi acusado que foi, de repente, uma falta de atenção, foi um rejunte, aí deu uma infiltração. Tô dando vários exemplos bobos aqui, mas independente de qualquer coisa, nossa obrigação, mesmo que entregou, que a gente recebeu e já passou um tempo, é auxiliar o cliente. Aí, quando ele for fazer uma reforma, ele vai te chamar. Quando ele for fazer uma construção, ele vai te chamar. Indicar um amigo, ele talvez vai provavelmente indicar. Porque indicação é aquele negócio, né? É difícil indicar, mas para falar mal, você tem várias pessoas. E é isso, Pedro. Eu acho que é aí que a gente tá no caminho. Eu acho que, igual eu te falei, tem grandes profissionais também aí no mercado. Cada um trabalha de uma forma. Tem grandes arquitetos também, igual eu te falei. Trabalho com os arquitetos que eu sempre sonhei. Então, é uma satisfação pessoal, sabe? A pessoa te chamar pelo nome, sabe? Então, isso é uma bobeira. Às vezes me segue no Instagram, você fala, putz, não acredito que essa pessoa me segue no Instagram, sabe? É umas coisas assim. Desejei tanto isso, né? Desejei tanto isso. Eu seguia a pessoa nem sabe de mim. Hoje em dia ela me segue, então a gente conversa, tem reuniões. Então eu acho isso legal, sabe? Eu acho que isso é uma realização agora, tiro o dinheiro, uma realização pessoal, que às vezes você chega em casa e fala, nossa, sabe, tô no caminho, tá dando certo. E assim vai. Mas assim, o alto padrão aqui, por exemplo, o alto padrão em Indaiatuba já é diferente. Entendeu? Aqui a gente tá falando de casas, sei lá, de 20 milhões, 25 milhões, tem casas mais caras, tem um pouco, enfim. Mas lá aí a gente já tá falando de casas de 40 milhões, 50 milhões, que aí aqui em Ribeirão eu pelo menos não conheço. Perfeito. Casa, tá? Sim. Não, aí fazendas, etc, aí já sobe o nível de novo. E ainda assim, no nível das casas aqui, já é um nível de detalhe diferente, né? Você comentou aqui que antes de você chegar aqui pra gente gravar o podcast, estava atendendo o cliente, né? Sim. Quase desmarquei. Porque, igual eu falo, de repente, se o cliente apertasse ali, entendeu? Lá é a prioridade. O resto ali a gente vai tentando agregar sempre. E o que você estava conferindo lá com o cliente? Tava conferindo, na verdade, o cliente tinha acabado de sair, eu tava conferindo um latão da escada. Que é uma escada muito complexa, ela é toda... O pessoal fala, grava no Instagram, fala no Instagram, mas não é meu forte ainda isso. Então ela é torcida a escada. Então a hora que ela vem reto, e a hora que ela torce, essa parte já não encosta mais na base. E a gente precisa dar alguns pingos de solda.
E aí esses pingos de solda, você sabe que é aquele detalhezinho, mesmo a gente lixando, polindo. E aí eu olhei isso ontem, essa semana já tô olhando, já tô vendo. Aí eu olhei ontem um pouco, limpou, sabe quando limpa você fala assim, opa, fui lá, olhei, peguei o celular, tirei zoom, puxei zoom no celular, falei, deixa eu ver bem o que eu tô, pra poder abordar o prestador de serviço com uma certeza, né? Abordei o prestador de serviço. Não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. Ligamos para um outro prestador, vem aqui fazendo favor. O pessoal foi, dá pra fazer? Ô, Vitor, não, aqui dá. Aqui tem a solda, realmente faz sentido, porque se lixar muito, aí vai soltar o corrimão futuramente, e é uma coisa pesada, de repente, a pessoa tá andando, solta um corrimão desse, é inadmissível. Então, dá pra arrumar? Dá. Dá pra ficar... Ah, não dá pra ficar 100% porque é a solda. Quanto você consegue fazer? 50%? Faz. Ah, mas eu tô fazendo. Não, faz. O que foi lá, que falou que um não dava pra fazer, a gente arrumou quem dava pra fazer. Vamos fazer. Tá bom? Tá bom. Pode melhorar? Que negócio que a gente tá falando aqui direto. Tá bom, tá bom. Pode melhorar? Pode. Então melhora. Entendeu? Então o prestador que tava lá, que é um prestador muito bom, fez um jeito. Mas ele se limitou naquilo ali, sabe? Aquela visão. Limitei aqui. Então, a gente chama um outro prestador que tem outra visão, mas consegue enxergar além. Se a gente tiver uma segunda obra, a gente pode chamar esse mesmo prestador, não tem problema, porque ele é bom. Mas a gente vai olhar com outros olhos para aquele lá, entendeu? Que resolveu. Para um aquilo é o limite, para outro não é o limite. Esse, para mim, é o alto padrão. A gente enxerga sempre um limite. E no alto padrão, no altíssimo padrão, vamos falar assim, eu acho que a gente tem que enxergar fora esse limite, entendeu? É mais ou menos isso. A escada é complicada, a escada é não sei o quê, o corrimão custa R$200 mil. Ah, não interessa. Tem que fazer o melhor, entendeu? Se colocar R$200 mil e fizer uma coisa ruim, não adianta ter custado R$200 mil. E isso serve um puxador, a capinha da fechadura, é isso, é os níveis de detalhe. Quando a gente chega numa entrega de obra, igual eu tô passando agora por uma entrega de obra, e a nossa a cobrança, ela já é normal no período todo. Mas numa entrega de obra, é aqueles detalhezinhos que a gente vai à noite com o cliente olha assim e fala assim, nossa, mas esse buserri tá um detalhezinho de tinta, você vai lá uma poeirinha. Não limpou, ainda não entrou limpeza fina. A gente vai lá na parede, tem um detalhezinho. A gente marca, o pintor vem e refaz. Ah, tem de novo, marca e refaz. Então, isso, Pedro, que eu falo que é o tratar com o cliente, sabe? Às vezes muita gente vai lá, entrega a obra, fechou a porta, tá aqui, tchau e acabou. E não é isso. Eu acho que não é isso, porque aí para mim envolve sonho. Isso seja volto a dizer, do cara que investe 20 milhões, do cara que investe 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então tudo é sonho. E a maioria das pessoas não vem aí de família rica, de berço. Tem muita gente que construiu a riqueza e tá começando, enfim. Então é sonho. E sonho a gente não coloca valor, né? Então é sempre você pensar na sua entrega para o cliente, o melhor. É sempre isso. Então, o cliente está satisfeito, independente do valor, é isso que você tem que entregar. E às vezes ele não vai estar satisfeito, você tem que fazer estar satisfeito. Dá um bom vinho depois, se legaliza, faz alguma coisa para dar Para tentar reverter. Para tentar reverter alguma coisa. Porque é difícil. O 100%, a gente sempre busca, acho que todo mundo busca. Mas é difícil. Se eu falar aqui para mim, todas as minhas obras é 100%, tô mentindo. Aí eu vou estar mentindo para vocês, o cliente se vê esse podcast, ou quem me conhece vai saber. Então eu não vou ser mentiroso. Eu não vou ser aquele falso moralista, posso dizer assim. Não vou ser isso. Eu vou falar a verdade. Igual você falou, que é um bate-papo para a pessoa que chegar lá e assistir esse podcast, que está fazendo uma faculdade, que está no 5º ano, no 4º ano, que ainda sonha em gerenciar alto padrão, e ver e falar assim, nossa, mas é difícil, não, mas eu não consigo. Não, consegue. Consegue, batalha, foca, vai atrás, aprende, reaprende, e assim vai. Qualquer um pode estar lá. É isso aí, eu acho que esse é o ensinamento, esse é o que eu tô batalhando também, e uma hora a gente vai dando certo, né? Exatamente. Se não dá certo, a gente também faz dar certo. Perfeito, perfeito. Cara, foi muito bom, foi Feliz. Cara, bem rico. Foi bem legal, porque assim, você foi bem verdadeiro, explicou realmente o como que é no dia a dia, né? Sem fantasiar, sem pintar de verde o negócio, né? Então foi bem bacana. Como a gente chegou aqui no final do podcast, queria que você falasse rapidamente só qual foi a obra, assim, mais top que você fez, que você sentiu, falou assim, caramba, Nossa, essa... Pedro.
Nossa, eu fiz umas 3 aí que acho que vamos falar assim, seria Fala top 1. isso. Eu participei, na verdade, da Fazenda Painal. Foi uma obra fora de série, a estrutura por baixo daquilo ali, pedras naturais tiradas da própria fazenda. Então foi rico em detalhe, mas não o detalhe que você vai lá e você compra na loja de grife. Foi rico em detalhe do detalhe que a própria fazenda fornece para a construção. Então, se olhar o nível de detalhamento, foi fantástico. Foi a casa de máquina é absurda de gigantesca da piscina, é absurda. É uma casa ali de baixo. E teve a do Colina Verde, que também foi uma casa de 2.300 metros, que essa, assim, eu acho que essa foi aquele negócio assim, ou você aprende ou você não vai conseguir ali, que foi o pontapé. E foi fantástica também, toda em mármore, tudo que tinha do bom e do melhor, e tudo que tinha de tecnologia, usou naquela casa. Não tem uma coisa que você fala assim, foi mais ou menos. Não. Tudo foi do bom e do melhor, sem ver preço, só qualidade. Participei dessa e agora estou entregando a obra do Milano, que é uma obra aí que foi um desafio pelo tempo, por gerir pessoa. Para mim, acho que esse foi o maior desafio. Tinha algumas pessoas, eu tive que tirar essas pessoas, aí entre o gestor de obra, entre o time... Gestor de conflito, a gente praticamente é só isso, né? Obra, conflito, e é isso. Mas tirar pessoas, para mim, você me conhece da pós, teoricamente eu tenho uma dificuldade, então foi um aprendizado muito grande para mim, e rico em detalhes também, cliente extremamente gente boa, vamos falar assim, cliente que paga, mas cobra, que eu acho que é o certo. E assim, essas 3 para mim foi as top 1. Teve outros apartamentos que a gente fez também, que foi gigantesco, mas acho que essas 3 me marcou muito. As 2 que já foi feita e essa que eu vou entregar agora. Em ordem de grandeza de valor das obras, você se recorda? Essa segue a linha Fazenda, Colina e... Quanto que foi, mais ou menos? Vou falar grosso Sim. modo aqui. Porque são muitas outras coisas. Tem decoração, tem várias mais ou menos 170 milhões, 22, 24 milhões, 20 milhões, mais ou menos esse nível aí de valores. Assim, a grosso modo, tá? Uhum. Às vezes um pouquinho menos, um pouquinho mais, ali ainda liga, mas mais ou menos. A fazenda foi a maior pela grandeza daquilo ali, foi fora de série. Foi gigantesco. Perfeito. E aí eu também aproveitar, Pedro, não sei se é a hora, mas agradecer a oportunidade, agradecer vocês que estão assistindo a gente. Espero que esse podcast seja inspirador para quem está vindo, que as pessoas se sintam mais confortáveis, só que ao mesmo tempo com muita pressão, porque acho que é o que exige da gente, o mercado exige, seja qualquer padrão exige, e acho que vai exigir cada vez mais, e eu volto a dizer, lá na frente vai peneirar isso, eu acho ainda. Daqui 5 anos, acho que vai peneirar bem isso daí, e agradecer pela oportunidade, pela parceria, e dizer que você precisar, estamos aí, que o pessoal precisar também, a gente está aí, e assim, vamos lá, um ajudando o outro. Muito bom, cara. Eu que agradeço muito, foi muito rico esse episódio. Acredito que todo mundo gostou aí também. Se ficou alguma dúvida, gente, manda aí nos comentários que o Vitor vai responder, hein? Vou responder, vamos lá. Cara, foi muito bom que a gente fechou com chave de ouro. Você explicou todo o caminho, todo o processo, todos os perrengues e principalmente o que a pessoa precisa fazer para se manter no alto padrão. Porque entrar é uma coisa, se manter é outra. Né? Como a gente falou muito sobre o falastrão. Hoje a internet está aí para dar palco para qualquer pessoa. Então o falastrão ele fala muito e consegue entrar, mas é naquela, né? Na hora que a maré baixa que você descobre quem tá nadando pelado. Então, só quem é de verdade, quem tá ali firme, que na hora que o problema aparece, a hora que a maré abaixa, você vê quem que dá conta, quem que aguenta, quem que sabe fazer mesmo, quem que entende. E é uma questão de conceito e visão, né? De como que você olha para o seu cliente. Tenho certeza que quem chegou até o final desse episódio, cara, não tá a mesma pessoa, tá com a cabeça fervilhando. Pra mim é sempre muito bom, tô sempre do lado privilegiado, sabe? Tá do lado de cá, aprendo muito, cara. Acho que foi muito bom, eu gostei demais. Eu imaginava uma coisa, esse podcast foi pra, cara, transcendeu. Que bom. Foi muito bacana. Eu te agradeço, cara, por você ter vindo. Igual eu falei, foi muito bom quando eu montei a consultora, você me ajudou bastante ali, cara. Foi, vixe. Que seja alguém só falando, cara, o caminho, não vai por esse caminho não, que esse caminho vai dar errado.
né? Sim, Eu acho que sim. se cada um puder fazer isso pela outra pessoa, já vai ser de Sim. grande ajuda. E é esse o intuito desse podcast. Cara, dá trabalho gravar isso aqui, dá Sim. trabalho pensar, juntar o Sim. pessoal. Tudo isso aqui é uma estrutura cara, os patrocinadores pagam caro para manter isso aqui. Sim. Né? Mas, cara, é exatamente para poder dar esse conteúdo, olha que tá disponível de graça Sim. no YouTube, no Spotify. E, O caminho tá ali, né? e através dos nossos acertos e erros, teoricamente mastigado ali Mastigados. para todo mundo poder olhar. E falando a assistir. verdade, né? Sim. Sem Sim, criar sim. o falso moralismo O ali. Vitor ali é o melhor. Não, erro sempre. Só que a gente tá ali para errar, no sentido assim, erros vão acontecer. E nosso papel, de quem está assistindo, futuros engenheiros, nosso papel é corrigir os erros. Pra gente falar, toda construção vai sair perfeita? Nunca. Eu tenho isso comigo, nunca vai sair do 0 ao 100 exatamente perfeito. No caminho muda, tudo muda. Às vezes o cliente muda, às vezes você tem uma outra visão, você apresenta para o cliente gosta, o arquiteto muda, que é normal, tudo visando o cliente feliz 100%. Então, nesse caminho, vai ter erros. Seu papel é consertar todos os erros. Ou evitar ao máximo esses erros. Mas se eu falar para você que não vai ter erro, eu tô mentindo. Vai ter. Na construção de baixo padrão, altíssimo padrão, vai ter. O cliente só não pode dormir com erro lá na casa dele. É isso. Só pra finalizar. Senhoras e senhores, Vitor Mizuraca. Obrigado, Cara, Pedro. Foi muito bom. Como que o Obrigado. pessoal faz para te encontrar aí nas redes sociais? Embora você é um cara mais low profile. Eu tô aprendendo, tô devagar ali, mas meu Instagram tá como Victor Mizuraca. E lá eu posto, às vezes, o dia a dia, mas assim, a gente tô começando a postar mais. E prometo postar mais detalhes, vai pra pessoa ver os detalhes. E espero me sigam, espero poder ajudar todo mundo, que eu acho que essa é a função. Muito bom. Para você que assistiu esse episódio até agora, muito obrigado. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever e ativar as notificações para não perder nenhum episódio como esse. Você viu que esse episódio foi pedrada, foi polêmico, mas ao mesmo tempo foi muito educativo realmente. Tenho certeza que você vai tirar vários insights. Então não perca os próximos episódios, fique por dentro aí. Se tiver sugestões de temas, críticas, xingamentos, pode mandar aí, tudo. Pode mandar tudo, Isso aí. estamos aceitando. Porque como o Vitor disse, quem quer trabalhar no alto padrão tem que estar sempre buscando a perfeição. É isso aí. Não pode se acomodar. É isso aí. É isso aí, pessoal. Muito obrigado, até a próxima semana e tchau!